Oi meninas, sejam bem-vindos a mais essa aula. E no vídeo de hoje a gente vai pintar maçãs, tá? Aqui eu já deixei adiantado uma boa parte, né? Eu já pintei o fundo e quase todas as folhas, né? E deixei uma folha e um restinho aqui do fundo pra gente fazer junto, tá? Bom, então vamos lá. Pra começar, a gente sempre começa pelo fundo, né? Então, eu vou passar um pouquinho aqui de clareador, já tinha passado antes, mas acho que deu uma secadinha. Então, eu vou passar mais um pouquinho. Então, eu passo o clareador. O fundo, ele é sempre antes, tá, pessoal? Antes de começar a pintura. Senão, depois a gente borra, tá? Se a gente vai fazer depois, a gente acaba borrando o que tá feito, tá? Então, a gente sempre faz o fundo antes. E agora que eu passei o clareador, eu vou usar o azul hortênsia e azul cobalto. Antes a gente tava fazendo o fundo só com uma cor, né? Com uma cor só. Agora a gente vai usar duas cores nesse fundo, tá bom? Então, eu vou pegar um pouquinho. Deixa eu trocar de pincel, que esse aqui acho que tá muito grande. Vou pegar o pincel número 10. Eu tava com o 12, agora eu vou pegar o 10. Tá? Então, enxago, lavo bem meu pincel. Vou pegar, tô com o número 10, tá? Vou pegar um pouquinho do azul hortênsia. Ó, peguei bem pouquinho. Vou jogar no cantinho, ó. Sempre que eu vou fazer o fundo, eu jogo a tinta no cantinho, tá? Jogo a tinta no cantinho e puxo pra fora. E venho espalhando. Bem pouca tinta, porque eu quero um fundo suave. Peguei mais um pouquinho, ó. E vou jogando aqui nos cantinhos, tá vendo? Jogo no cantinho primeiro, próximo ao risco. E venho espalhando pra fora, ó. Vou jogar aqui no cantinho, ó, perto da folha. E espalho. Posso espalhar em movimento circular. Espalho bem essa tinta, ó. Até quase não ficar quase nada, tá praticamente limpo já o meu pincel. Pego mais. Ó, vou passar aqui em volta da maçã. E espalho. Vou passar mais um pouquinho aqui, que eu acho que ficou muito clarinho. Tá? E sempre espalho. Vou passar aqui agora, nessa parte aqui de baixo. Peguei um pouquinho e vou colocar. Eu sempre pego de pouquinho, tá? Se eu precisar retocar, eu posso acrescentar mais tinta. Agora, se eu ponhar muito, eu não consigo tirar. Então, por isso que é bom a gente ir colocando de pouquinho, porque é mais fácil acrescentar do que tirar, tá bom? E aí, eu venho espalhando, ó, varrendo o pincel. Espalho bem, pra ficar bem suave essa tinta, tá? Então, espalhei. Agora, eu vou pegar o azul cobalto, tá? E vou pegar, ó, um pouquinho de tinta no pincel, tá? Peguei bem pouquinho. Se você pegar muito, o que você vai fazer? Tira o excesso num pratinho, tá? Ó, tira lá o excesso. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar no cantinho, tá? Ó, jogo no cantinho, fazendo assim, eu não corro o risco de deixar muito forte, sabe? Muito marcado. E aí, eu venho espalhando, ó, pra fora. Posso fazer em movimento circular, tá? E é bem pouquinho azul mesmo, tá, gente? Porque ele é muito forte, esse azul cobalto. Então, ó, eu pego bem pouquinho, tiro o excesso lá no pratinho, coloco aqui no cantinho de novo, ó. E aí, eu venho espalhando essa tinta.
tá? Porque não pode ficar num lugar só, tem que espalhar bem, tá? E é bem pouquinho, você vê que como ele é muito intenso, só um pouquinho já é o suficiente, tá? Então, eu espalho bem, ó, pra não ficar marcado. Se ficar marcado, o que que você vai fazer? Ó, eu achei que ficou um pouquinho marcado aqui. Então, se ficar um pouco marcado, você vai pegar um pouquinho mais de clareador no pincel, ó. Você vai limpar o pincel primeiro, tá? Se tiver, você lava, limpa o pincel pra tirar bem o excesso da tinta. Vai pegar um pouquinho do clareador e vai aplicar aonde ficou um pouco marcado, tá? E aí, você espalha assim, bem, em movimento circular, tá? Então, ó, se ficar marcado, você faz isso, tá bom? Passa um pouco de clareador, tira o excesso antes, né, da tinta que tava. E espalha, ó, sumiu, tá vendo a marcação que tava? Então, sempre que ficar marcado demais o fundo, você pode fazer isso. Que ele vai suavizar o fundo, tá bom? E agora, falta aqui em cima ainda. Então, ó, peguei só um pouquinho. Jogo aqui no cantinho, ó. E espalho bem. Tá? Essa regra é pra todo tipo de fundo que você for fazer, tá bom? Sempre que você for fazer um fundo, passar mais um pouquinho aqui em volta da maçã. É assim que a gente faz, tá? E sempre espalhando. Então, sempre que a gente vai usar cores mais intensas pra fazer o fundo, né? A gente corre o risco de deixar um pouco marcado. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente com essas cores mais fortes, tá? Essas cores mais intensas. Então, ó, apliquei no cantinho. E agora, eu espalho pra fora, ó. Tá? Esfrego bem o pincel no pano mesmo. Pra folha, eu usei o verde pistache, o verde bandeira e um pouquinho de verde pântano. Tá? Então, eu não vou passar clareador na folha, eu vou fazer direto. Eu vou pegar o verde pistache e vou preencher toda a folha. Ah, detalhe, pessoal, ó, eu esqueci de passar aqui nesse cantinho, tá? Então, aqui eu tenho que passar também. Ó, vou passar mais um pouquinho do hortênsia. E um pouquinho do azul cobalto, com um pincel menor, tá? A gente tem sempre que adequar o pincel ao tamanho do desenho que a gente tá pintando. Então, ó, passei aqui no cantinho que ficou faltando. E eu tô respeitando aqui o galho, tá vendo? Esse galho que tá aqui, eu tô preservando ele. Então, eu uso um pincel menor pra ficar mais fácil pra mim, certo? Então, vamos lá. Continuando a nossa folha, eu preenchi ela toda de verde pistache. Agora, eu peguei um pincel menor, esse daqui é o número 6. Eu vou pegar o verde bandeira pra me sombrear. Então, pego só de um lado, tá? Vou definir o lado da minha sombra. Como ela está, a outra metade está por baixo, né, da outra folha ali. Então, saio daqui e defino a minha sombra. Né, puxo somente para um lado. Pego mais um pouco também só de um lado do pincel. Coloco esse lado que tá com a tinta pro lado de fora, né, pra cima. Venho da pontinha com o pincel em pé, tá, ó. E venho fazendo o contorno
essa folha, ela tem tipo um serrilhado, tá vendo? Então, eu não vou fazendo um contorno reto, igual da outra maneira que a gente fez nas outras aulas. Tá? Então, eu venho seguindo aqui, ó, o risco, tá? Com o pincel sempre em pé. Tá bom? Eu sempre tenho que manter o pincel em pé. E aí, eu venho espalhando um pouquinho isso que eu fiz. Tá? Então, espalho bem. E agora, eu vou entrar com o branco. Pego um pouquinho de branco, ó, só de um lado do pincel. Tá? Vou passar agora aqui, ó, do ladinho do verde escuro. Passo do ladinho e puxo para a lateral, ó, puxo para fora. Tá? Respeitando aqui o risco, né? Pra mim não tampar todo essas nervuras aqui que eu já fiz, eu não posso tampar com branco, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Do outro lado, pego só de um lado do pincel, venho aqui da pontinha. E também eu venho seguindo aqui o risco, tá? Aí, com o verde pântano, eu vou dar uma intensificada no centro da folha. Ó, pego só um pouquinho. Tá vendo? Eu tiro o excesso lá no pratinho. E eu vou passar, ó, com o pincel em pé. Vou passar aqui no centro. Tô usando o número 6, tá? Pincel. Passo no centro, ó, e puxo um pouquinho, tá? Eu não vou chegar com essa tinta até a borda, tá? É pra mim intensificar apenas o centro da folha, tá bom? Vou pegar mais um pouquinho, ó, peguei, tiro o excesso lá no pratinho. E vou passar do lado ao contrário agora. Vou passar aqui, ó, nessa partezinha aqui de fora da folha, ó, pra mim dar uma intensificada aqui nessa parte. Tá bom? Mas eu também não vou passar em toda ela, eu quero dar só uma profundidade nessa área aí, tá? Como agora eu vou dar uma arrumadinha aqui nessa que tá aqui na frente. Tá vendo como o certo é sempre a gente começar a pintar o que tá atrás, né? Como essa daqui tá atrás, eu acabei dando uma borradinha nessa aqui que tá na frente, ó. Então, agora eu venho aqui e dou uma arrumadinha, tá bom? Então, pintura, pessoal, é isso, tá? É muito detalhe, tem que ter paciência, não pode ter pressa pra pintar, não pode ter preguiça, né? A pintura em tecido, ela é muito detalhada. Claro, se a gente quiser um trabalho bem feito, né? Um trabalho bonito, a gente tem que se dedicar, né? Tem que ter bastante paciência porque é muito detalhe. E são os detalhes que fazem a diferença, né? Então, agora a gente vai pintar uma maçã. Primeiro, a gente vai preencher a maçã com amarelo ouro.
eu vou usar pra preencher a maçã, eu vou usar o número 10, tá? Deixa eu enxaguar aqui o meu pincel. Então, ó, eu vou pegar e vou preencher toda a maçã de amarelo ouro. Não passei o clareador também, tá? Se você quiser passar, fica a seu critério, tá bom? Porque tem pessoas que às vezes estão usando um tecido mais grosso, né? Uma sacaria mais grossa, então aí pode ser necessário usar sim. Então, olha, é só preencher aqui toda de amarelo, tá? Bom, então agora que eu já preenchi de amarelo, eu vou pegar, tô usando aqui o pincel número 8, tá? E eu vou pegar o vermelho escarlate, tá bom? Então, vou pegar o vermelho escarlate só de um lado do pincel. E vou fazer aqui o contorno da maçã, ó, com a tinta pro lado de fora. Faço o contorno. Ó, quando chegar aqui próximo do cabinho da maçã, eu venho suavizando. Ó, aí eu começo a espalhar a tinta, tá vendo? Ó. Começo a espalhar. Aqui também, ó. Ponha mais um pouquinho. Começo a espalhar nesse movimento, tá? Ó, tá vendo? Vai e vem. Em movimento de vírgula, tá? Pego mais tinta, se eu ver que não tem mais tinta no pincel. Tá? E aí, eu venho espalhando a tinta aqui. Ó, vou varrendo a tinta em movimentos de vírgula. Quando chega aqui no centro, ó, no centrinho aqui da maçã, eu espalho reto, tá? Começou a ir pro lado, eu já começo a fazer movimento de vírgula de novo, tá? Então, tem que espalhar bem aqui. Agora, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, vou pegar o 6. Ó, pego mais um pouquinho de tinta novamente, tá? Só de um lado do pincel. Vou passar aqui, ó, nessa voltinha. Como se eu estivesse fazendo um contorno mesmo, tá? Então, eu faço a voltinha aqui atrás, tem uma outra voltinha também. E aí, eu venho jogando, ó. Também venho jogando pra baixo.
Então, se eu achar que tá muito clarinho, eu posso colocar mais tinta. Tá? Vou colocar mais. Coloco aqui em volta da maçã, tá? E aí, eu venho espalhando. Aí, aqui, ó, eu passo. Faço aqui o contorno. Aí, agora, a gente vai colocar o púrpura, tá? Pra realçar aqui a sombra. Pego o púrpura só de um lado do pincel e vou fazer a mesma coisa, ó, contorno e dou uma espalhada. Pegar mais, contorno. E venho espalhando ela pra cima, tá? Pego mais um pouquinho e faço essa voltinha aqui, ó. E espalho pra baixo também. Em movimento de vírgula, tá? Ó, aqui ela tá atrás dessa outra, tá? Então, por isso que aqui tá assim, um pouquinho torto, parece, né? Mas é porque ela tá atrás. Aí, eu ainda vou pegar um pouquinho do vinho e vou fazer uma terceira sombra. Ó, vou passar aqui embaixo. Só que o vinho eu não vou passar muito, tá? A gente tem que ter cuidado aqui na hora de passar o vinho. Senão vai escurecer muito. E vou passar aqui desse lado. Tá? A gente tem que ter cuidado com o vinho aqui, porque o vinho ele é muito intenso também. Então, eu passei em volta um pouquinho. E aí, eu posso, ó, subir um pouco com a tinta, tá vendo? Eu jogo na lateral, não jogo no meio da maçã, senão eu não consigo espalhar. E aí, eu espalho. Tá? Vou passar um pouquinho aqui em volta. Vou passar mais um pouquinho do vermelho aqui, ó. Tá? Então, a maçã, gente, ela é assim, você tem que ir passando e observando como que tá ficando. Ó, aqui eu acho que foi muito do vinho, então eu passo mais um pouquinho de vermelho. E puxo. Então, a gente não pode, ó, cobrir todo o amarelo, tá? A gente tem que deixar o amarelo aparecendo. Passo mais um pouquinho do amarelo aqui, se eu acho que tampou muito.
tá? Então, a gente não pode cobrir todo o amarelo, tá? Se você achar que cobriu muito, ó, você pode vir passando o amarelo aqui mais um pouquinho. Tá? Esse miolinho aqui também fica mais amarelo. Então, eu vou passar mais um pouco aqui do púrpura. E um pouquinho do vinho aqui, só na lateral, ó. Tá? Não subo com a tinta lá pra cima, não, tá bom? Agora, a gente vai passar pra outra. Vamos fazer a mesma coisa, preencher tudo de amarelo, tá? E depois vir com o vermelho. Vou pegar o pincel número 10 pra preencher. Ó, pessoal, nessa daqui, eu pintei aqui toda de amarelo e deixei um pouco do centro sem preencher. E daí, eu vou colocar o amarelo ou amarelo limão, tá? Ó, aqui no centrinho. Então, eu preenchi ela e deixei um pouco do centro dela sem preencher. Daí, eu tô colocando um pouquinho do amarelo limão, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais clara, essa daqui. Passo o amarelo limão, ó, termino de preencher com o amarelo limão. E espalho bem, misturando as duas cores, tá? Unindo as duas cores. Agora, eu vou voltar com o pincel número 6. Vou pegar o vermelho escarlate. Só de um lado do pincel, né? Ó, faço o contorno. E já venho subindo com a tinta, ó. Tá vendo? Fiz o contorno e eu já venho espalhando a tinta. Ó, vou terminar de fazer o contorno do outro lado. Com o pincel em pé, tá? E aí, eu venho espalhando, ó. No centro, espalho reto. Quando vai saindo do centro, eu já vou fazendo movimento de vírgula, tá? Ó. Aqui em cima, eu dou uma espalhadinha também. Vou fazer aqui, ó, essa voltinha. No centro, eu espalho reto. E depois, volto a fazer o movimento de vírgula. Tá? E aí, eu vou acrescentando, porque eu acho que tá muito claro. Então, eu vou colocando mais vermelho, tá? Vou acrescentando aos poucos, como eu falei. Pra gente não fechar ela toda de vermelho, tá? Ó, e aí, eu tô varrendo a tinta.
Ó, varrendo, tá? Eu tô com o pincel, ó, virado, tá vendo? Não tô com o pincel assim, tô assim. Agora, eu vou colocar o púrpura. Ó, passo o púrpura em volta. E também puxo pra cima, ó. Passei na parte de baixo. Dou uma espalhada. Passo aqui na voltinha também, ó. Tiro o excesso do pincel e dou uma espalhada. Pego um pouco do vinho, ainda com cuidado, né? Porque o vinho, ele é muito intenso. E eu passo só na lateral, ó. Passo só na lateral. E espalho, tá vendo, ó? Fazendo esse movimento de vírgula. Pego um pouquinho. Passar aqui na outra lateral também. E espalho. Vou passar um pouquinho aqui, ó, em volta. Dou uma espalhada. Bem pouquinho, tá, gente? Não posso pegar muito. Senão fica muito, muito forte. E aí não fica legal também não, tá? Bom, meninas, aqui aconteceu um probleminha, eu não consegui gravar eu preenchendo os cabinhos com sépia, tá? Mas eu usei o sépia e o pincel número 4 para preencher, tá bom? Agora, eu vou pegar o branco ainda com o pincel número 4, tá? Ó, vou pegar um pouquinho de branco só de um lado do pincel, ó. E eu vou colocar a tinta virada pra cima. Eu vou passar aqui, ó, nessa voltinha aqui do galinho, tá, ó. Passo bem pouquinho branco e dou uma espalhadinha, ó. Tá? Mas bem pouquinho branco. Não é pra pegar muito, não. Pego mais um pouquinho e vou passar na outra beiradinha de lá, ó. Só na beiradinha, tá? Passo e dou uma espalhadinha também. Aí, agora, ó, eu vou continuar com o branco pro lado de cima. E eu vou passar só de um ladinho, ó. Tá? Só de um lado. Em todo o galinho. Tá? Pego só um pouquinho de tinta, ó. Com a tinta virada pra cima. Ó, e aí, eu venho passando em todo o galho, só de um lado, tá vendo?
Eu não vou passar ele dos dois lados, apenas de um lado só. Pegar mais um pouquinho. Tem que ser bem pouquinho branco, tá? Se a gente colocar muito, ele fica muito forte. E aí, eu dou uma espalhadinha. Não precisa ficar muito retinho, porque eu quero deixar o galho com essa aparência, aspecto mesmo, assim, ó, meio rústico, né? Então, eu não preciso fazer extremamente reto o risquinho com o branco, tá? Ó, eu posso fazer assim, meio irregular mesmo. Passo só de um lado e dou uma espalhadinha. Opa. Agora, nesses risquinhos aqui, ó, a gente vai fazer com o pincel filete, tá? Ó, então, eu pego um pouco sépia. Eu acho que eu vou fazer aqui com o rústico, porque esse meu sépia aqui, ele tá tão estranho. Ele já veio da loja, assim, esquisito, meio gosmento, sei lá. Então, eu vou fazer com esse daqui, o rústico, que tá bem melhor, ele tá bem melhor que o sépia. Ó, então, eu coloco o pincel em pé, né, ó, com a mão firme, pincel em pé. E eu puxo ali um galinho. Posso puxar mais alguns aqui, ó, aleatoriamente, né? Que não tem no risco, mas a gente pode fazer mesmo assim. Com uma mão sempre em pé, tá? Ó. Pincelzinho firme. Mão em pé. Sem virar muito o pincel, sem deitar demais a cerda, tá? Ó, coloco a tinta e mantenho o pincel em pé, tá? Ai, acho que já tá bom, senão fica muito... Vou colocar só mais um desse lado aqui. Mantenho sempre a mão em pé, tá? Bom, agora a gente vai aqui fazer a luz da maçã. Então, eu vou pegar o pincel número 6. Vou pegar um pouquinho de branco, só de um ladinho do pincel, tá? E eu vou fazer assim, ó. Coloco o pincel de lado, dou uma pressionadinha e outro pequenininho embaixo, tá? Ó, pego só de um lado, tiro um pouquinho do excesso, ó. Coloco o pincel aqui virado de ladinho, em pé, tá? Pressiono no tecido e puxo. E coloco um menorzinho embaixo.
tá? Pra fazer um pontinho de luz. Aí, a gente pode também incrementar colocando aquelas florzinhas, né? Fica bonitinho. Então, vou usar ainda o pincel número 6, tá? E aí, eu venho colocando, ó. Peguei a tinta, viro o pincel pra baixo, ó. E pressiono, tá? Ó. Só pressionar no pano, ó. Coloco a tinta, viro pra baixo e pressiono. Não pode ser um pincel muito grande. Quanto maior o pincel, né, maior vai ficar sua florzinha. Então, se você quer uma florzinha pequena, escolha um pincel pequeno, tá? Quanto menor o seu pincel, menor fica a florzinha. Então, ó, pego a tinta só de um lado, viro esse lado para baixo, ó. E o meu pincel, tá vendo que ele tá, ó, meio deitado, ele não tá em pé dessa vez, ó. Então, eu coloco o pé meio deitadinho e aí eu pressiono, ó. Formando as florzinhas. Vou colocar mais uma aqui. Então, não tinha no risco esses detalhes, né, pessoal? Mas a gente pode incrementar do nosso jeito, né? A gente não precisa ficar presa só no risco, né? A gente pode, ó, coloca umas batidinhas soltas assim, pra dar mais movimento, ó. Poxa, eu dei uma borradinha bem aqui. Acontece, gente. E aí, coloco o miolo, né? Vou colocar o miolo com o amarelinho ouro. Usando o cabo do pincel. E está pronta a nossa pintura. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá ok? Beijo e até a próxima!